Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, na internet. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 2 de maio de 2026, sábado, dia de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja, na quarta semana da Páscoa do Senhor Jesus. A memória é obrigatória, hein? Você que é presidente de celebração eucarística ou da palavra, grupo de oração, memória obrigatória em homenagem a Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. O ano litúrgico é o A, a cor é branca. No rito temos o ofício da memória. Você está ligado no endereço geral Paulo Roberto Maciel. Você pode ir também direto ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/ ou YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 14 ao 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até aos confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, o Salmo responsorial é o 97 na Bíblia Vulgata ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 3º CD, e é este: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Que belo salmo, né? Conhecido de muitos, né? É lógico que nem todo mundo conhece todos os salmos, porque são 150, mas alguns são mais conhecidos. Este é um deles, o Salmo 97 na Bíblia Vulgata ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Agora é o Evangelho escrito pelo apóstolo São João, capítulo 14, versículos do 7º ao 14. Aleluia, 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 aleluia. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos.
realmente vós sereis os meus discípulos. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos bons na minha vida. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, terá as obras, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, sobre os Atos dos Apóstolos, tenho aqui a explicação do livro Liturgia Diária. Como não foram bem recebidos pelos judeus, Paulo e Barnabé, iluminados pelo Espírito Santo, iniciam a pregação junto aos pagãos. Olha só, não foram recebidos bem pelos judeus. Então começaram a transmitir a palavra aos pagãos, e os pagãos se alegraram e aceitaram, muitos deles, a palavra de Paulo e Barnabé, divulgando o nome de Cristo como Deus. Sobre o Evangelho, as primeiras comunidades cristãs surgiram de fiéis judeus convertidos como novo grupo dentro do judaísmo. Ainda falando também da carta dos Atos dos Apóstolos. Com o tempo, no entanto, foi abrangendo os povos pagãos e determinando sua universalidade. Então, começou lá com os judeus, depois se universalizou. O cristianismo é aberto a todos que desejam abraçar a fé e a conduta ensinada por Cristo Jesus. A falta de fé dos apóstolos, no caso do Evangelho, desanima Jesus. Depois de tanto tempo convivendo, ainda não são capazes de ver a ligação existente entre o Pai e o Filho. Jesus fala isso para Filipe. Então, é difícil mesmo, a pregação da palavra. Tem muitos que falam, a palavra é dura, não é? Em determinado ponto dos evangelhos. Bem, a explicação aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho, para João 14, versículos do 7 ao 14, é que pai e filho não andam por caminhos opostos, ao contrário, há perfeita sintonia entre eles. Há perfeita sintonia entre eles. Isso nós temos que entender. E Jesus Cristo explica lá para os apóstolos, no início da sua pregação, lá nos anos em que viveu conosco, o que o Pai quer é que o Filho execute o seu trabalho à luz do que o Pai mandou. O que o Pai manda dizer é que o Filho é o que o Filho diz. Jesus tem circulação livre na esfera de Deus, ou seja, tem o poder de conceder ao discípulo o que este em seu nome pedir ao Pai. O Pai haverá de atender seus filhos e filhas espalhados pelo mundo, e neles Deus manifestará a mesma glória que fez resplandecer no Filho Jesus.
Em comunhão com o Pai, Jesus poderá dar aos discípulos a capacidade de realizarem obras ainda maiores do que as que Jesus fez durante sua missão terrena. A partir da adesão sincera e fiel ao projeto do Pai e do Filho, que traz vida em abundância, os cristãos poderão realizar coisas admiráveis em suas comunidades. Mas para isso tem que ter fé, tem que acreditar em Jesus como Deus, como de fato Ele é. Vamos agora ao livro Palavra e Vida, que tem uma reflexão sobre João 14, versículos do 7 ao 14. Vejamos o que está escrito aqui. A inquietação de Filipe é a daquele que quer possuir a meta antes de chegar a ela. Para alcançar a meta é preciso ter passado muito tempo treinando. Depois é preciso correr cada metro, aqueles nos quais está rodeado de aplauso do público e inclusive todos aqueles outros que mais distantes. É preciso corrê-los na solidão. É preciso ser constante e tenaz, mesmo que às vezes não se perceba a meta e as pernas fraquejam. Nós temos de viver como cristãos em uma sociedade que nos marginaliza. É tempo de fortalecer a fé e continuar correndo sem parar. Há poucos dias eu fui numa escola e estava lá uma frase de efeito. A fé não se impõe. Como se nós estivéssemos impondo a fé a alguém. Não estamos impondo, não. Nós estamos querendo salvar almas, anunciando o Evangelho. Não estamos obrigando ninguém, não. Cada um tem a sua decisão. Vamos aos santos do dia, porque os santos tiveram fé. Santo Atanásio é santo do dia 2 de maio, foi bispo de Alexandria e é doutor da igreja. Olha, por isso, neste dia 2, a missa deve ser em homenagem a Santo Atanásio. Morreu em 373, lutou durante 40 anos pela ortodoxia contra a heresia ariana que negava a divindade de Jesus. Foi exilado 5 vezes, suportando toda sorte de injúrias, acusações e outras ignomínias. Além da vida de Santo Antão, escreveu muitas obras doutrinárias. De acordo com o portal da comunidade católica Canção Nova, Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, por volta de 295, numa família cristã. Então, para quem não sabe, Alexandria fica no Egito. E recebeu uma boa educação cultural. Sua infância coincidiu com a perseguição do imperador Diocleciano. E Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires e, por outro, a falta de coragem ditada pela debilidade humana dos lapsi, os recaídos, prontos para sacrificar aos deuses diante do perigo e depois pedir para ser readmitido, para serem readmitidos, esses lapis, né? Sacrificaram aos deuses e depois pediam para serem readmitidos na igreja. Olha, esses não tiveram força para suportar. Eles pediram para ser readmitidos na comunhão com a igreja quando a perseguição acabou. É o ser humano que é fraco mesmo. A igreja acabava de sair de um duro período de perseguição e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, que ainda influenciava as nomeações, as convocações dos concílios, inclusive, os sínodos e as formulações doutrinárias. Surgiram também compreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo de Ário, sacerdote da igreja de Alexandria. Na cultura grega, acreditar no único Deus não era um problema. No entanto, tratava-se de ajudar os novos cristãos a compreender que Deus era uno e trino. A difusão de tal doutrina teria significado transmitir a mensagem de que a salvação pode ser alcançada com as próprias forças e, portanto, tornaria inútil a encarnação. No ano 325, como diácono, Atanásio participou do concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre.
Ali foi abordada a questão de Ario e os bispos presentes proclamaram solenemente que o filho é da mesma substância que o pai. Em 328, o bispo Alexandre morreu e Atanásio tornou-se seu sucessor. Como o bispo, ele decidiu visitar os monges de São Pacômio, na Tebaida. Atanásio, de fato, sabia que o monaquismo poderia oferecer uma grande contribuição para o povo. No entanto, Pacômio não compreendeu, aliás, não compareceu à visita porque temia ser ordenado sacerdote e se ver envolvido no compromisso pastoral de seu amigo Atanásio, que o entendia cordialmente. Durante a visita às várias comunidades, os melecianos, discípulos do bispo Melécios de Licópolis, liderados por Giovanni Arcaf, acusaram Atanásio perante o imperador de ser ordenado bispo muito jovem e de ter imposto tributos injustos aos cristãos. Não foi difícil para Atanásio defender-se das acusações, mas estas foram apenas o prelúdio do que ainda estava para acontecer. No ano 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio de Ipsele, enquanto ele estava simplesmente escondido no mosteiro e apareceu vivo no tribunal. Foi um grande revés para os acusadores. Nem os arianos pararam de lhe dar problemas. Por isso, os melecianos submeteram-lhe um documento com a fórmula da fé para ser assinado. Aparentemente poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. Olha, o imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ario, mas depois de ler o documento, o bispo recusou. Neste ponto, em 335, os bispos arianos e melecianos convocaram um concílio em Tiro que, em face da maioria controlada por arianos e melecianos, decretou o exílio de Atanásio. Nesse ínterim, olha que sofrimento, hein, gente? Não é fácil uma vida de cristão. Aqui ele foi colocado, né, no exílio, né? Pois é uma situação muito difícil, o exílio. Neste íntere, Giovanni Arcaf havia sido nomeado bispo em Alexandria, mas logo foi expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento, a cátedra de Alexandria não foi ocupada por outros bispos heréticos, mas os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo, e após a morte de Constantino em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria. É uma história bem, difícil, para Santo Atanásio, que ele rogue por nós junto a Deus. Santa do dia 2 de maio, Santa Vilborada, virgem mártir, morreu em 926. Santo do dia 2 de maio, Santo Antonino de Florença, bispo, morreu em 1459. Santo do dia 2 de maio, São José Nguyen Van Lu, mártir, morreu em 1854, foi um catequista. Santo do dia 2 de maio, São José Maria Rubio Peralta, presbítero, ou seja, padre, morreu em 1929. Bem-aventurado do dia 2 de maio é o beato Nicolau Hermanson, bispo, morreu em 1391. Bem-aventurado do dia 2 de maio, beato Guilherme Thierry, presbítero e mártir, sacerdote agostiniano executado durante o regime de Oliver Cromwell, na Inglaterra. Bem-aventurado do dia 2 de maio é o beato Boleslau Sterzelik, presbítero e mártir. Quando se é bem-aventurado, beato, está a um degrau da canonização, faltando pouco, então, acontecer apenas um milagre pela intercessão desse candidato para se tornar santo através de cerimônia comandada pelo Papa. Shalom Adonai, a expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Acesse Paulo Roberto Maciel e encontre vídeos com a liturgia da Igreja Católica.